comandos de programação CNC. Nós vimos na nossa última aula, né, que o G0 é a interpolação linear com avanço rápido, né? Então, essa imagem é no fresamento, né? Então, notem aí que é uma fresa, e por isso que aqui o sistema de coordenadas, né, ele, apesar de ser bidimensional aí na tela, mas ele é tridimensional. Por isso que aparece o X, o Y e o Z, tá bom? A linguagem para torneamento, que nós vamos trabalhar aqui de forma mais específica, é G0, X, Z. Ponto e vírgula, né, que é o fim de bloco. Só. Não tem segredo. Então, o G0 é aquele avanço rápido que ela usa, a máquina vai usar o máximo avanço, quando a peça não está usinando, né? Então, ela faz esse avanço rápido e ela posiciona no ponto B aí para ela poder começar a usinagem. E quando ela vai usinar, né, que chega no ponto B, nós vamos usar o G1, que é a interpolação linear. Esse nome interpolação linear é um trajeto linear, tá bom? Ela faz um trajeto em linha, ok? Só que agora nós vamos ter um avanço programado, porque agora nós vamos usinar. Nós vamos agora executar a usinagem em si. Então, a usinagem, nós vamos ter os parâmetros de corte, velocidade e o avanço. Então, esse avanço, essa palavra F aqui na sintaxe, ela vai aparecer, que não aparece no G0. O G0 não tem esse F, porque é o avanço automático, o avanço máximo da máquina. Então, para torno, né, nós não temos esse Y aqui, né? Torno a gente programa em X e em Z. Então, torno vai ter G1, X, que é a posição final, Z a posição final e F o avanço, né? Então, notem aqui, ó, que como é na fresadora aqui, né? Nós temos o centro de usinagem, nós temos aqui o G1, X250, que é o posicionamento aqui em X, né? Ele já tinha dado 100, né? Então ele vai andar mais 150, então eu vou chegar aqui no C, que é 250. Tá aqui, ó, X250, Y0, porque ele está no plano aí do Y, e Z0, porque ele está no plano, ele está na coordenada de Z0, né? Ele tá sobre esse eixo X, né? Então o Z é 0. E o avanço é 0,1 milímetros por revolução. Tá bom? Então, executando a programação, ele vai fazer um avanço, né? Com 0,1 milímetros por revolução. Vimos isso na nossa última aula, né? Vimos também, para dizer para vocês aqui, uma máquina, um centro de usinagem vertical, um destaque aí para o CNC. Isso aqui eu adicionei, né? Aí sobre o painel, né? As partes do painel, até mostrei para vocês um CNC real, um painel real, né? Mas fica aí vou mandar para vocês isso aqui para vocês darem uma lida com mais calma, né? Explicando aí as partes, display, teclado alfanumérico, seletor de variação, né? Que é o potenciômetro do avanço e da rotação. Eu mostrei para vocês esse comando aqui, numérico, que é uma máquina real, né? Na verdade é um comando real de um centro de usinagem, né? Comentei um pouquinho. Falei também mais desses comandos aqui, né? No simulador. Então, nós temos aqui o teclado alfanumérico, né? Nós vimos também, eu enfatizei sobre esses modos, né? O modo JOG, o modo MDI, ou MDA, e o modo automático, né? E tem aqui alguns comandos que nós usamos também, né? Muito usados, né? O avanço manual, os eixos para avanços manuais, para fazer o referenciamento, né? O potenciômetro do avanço, tá bom? Eu vou explicar isso aqui lá no simulador de forma mais específica, alguns pontos, tá bom? O spindle, né? Para ele rotacionar, para ele ficar sem rotacionar, o botão de emergência, tá bom? E mais importante para nós são esses três botões aqui, né? Então, os modos de programação, nós vimos, né, que o MDI é o modo de rascunho, e hoje nós vamos programar, né, no modo aí automático direto. Isso aqui eu adicionei, pessoal, porque como nós vamos trabalhar com torno, né? Então, tá aí um torno mecânico CNC da Home, comando FANUC, tá bom? É um torno bem interessante, então notem aí que, né, que ele tem aqui o comando, né, o comando numérico, tá aqui, ó, associado à máquina, e ele tem também aqui os manípulos, né, para movimentação manual, né? Falei para vocês que a gente faz referenciamento, né, de forma manual, tá bom? Então tá aqui, né, o outro botão de emergência tá aqui, a gente consegue operar, né? Não tá para ver porque aqui a porta tá fechada, né? O torno tá fechado, mas aqui dentro, né, tem a placa, tem o barramento, tem o carro principal, tá bom? Todos os componentes do torno mecânico estão aqui dentro, né? Ele é protegido, mas estão aqui dentro, tá certo?
Vamos trabalhar com esse torno aí. Esse aí vai ser o nosso torno padrão, né? Já que a gente vai trabalhar no simulador não tem um torno padrão, esse aí vai ser o nosso padrão para nossas aulas, tá bom? Vamos imaginar que a gente está trabalhando nele. Então, eu adiantei para vocês lá nas nossas aulas de programação CNC que o torno, a gente trabalha com ele em duas coordenadas, né? Coordenadas x e z. X vai ser essa coordenada longitudinal, tá aqui, e z essa coordenada transversal, tá bom? Então é bem diferente, né, do que nós estamos acostumados com o x, né? Então o x ele vai ficar na coordenada transversal e o z longitudinal. Isso vem da regra da mão direita que nós vimos, né? Então esse dedo aqui, que eu esqueci o nome dele, ele vai ser o eixo z, tá bom? Então se eu posicionar minha mão direita de forma que esse dedo aqui maior fique no eixo z, que é o eixo onde tem a rotação, o spindle no centro de usinagem, a placa do torno, no torno mecânico, eu vou ter, né, que o meu posicionamento do x e do y vai mudar, daquele padrão que nós temos na nossa mente, tá bom? Então, se eu posicionar minha mão direita nesse formato, eu vou ter, né, que o x vai ficar aqui no eixo transversal, tá bom? E relembrando o torneamento, né, para quem não lembra, né, é essa operaçãozinha aqui, né? Nós temos uma peça que rotaciona, então nós vamos ter os parâmetros de corte, que é o avanço, né? Então eu coloquei aqui a velocidade de avanço, mas ela é derivada do avanço, que é a movimentação aqui nesse sentido em z, né? Aqui da ferramenta de corte. O AP, né, é nessa direção em x. E a velocidade de corte vem da rotação, né? A rotação da peça, né, no torneamento, ela vai me demandar a velocidade de corte. Então a velocidade de corte é proporcional à rotação. Outra coisa que eu não falei também, pessoal, que eu adicionei aqui, é que existem duas configurações de torno, né? Então, essas fotos aí, essas figuras, elas vêm lá, eu tirei lá do simulador. Então, nós temos o torno com CNC com torre dianteira, que é esse aí da esquerda, e tem um torno com torre traseira, né? Que, notem que a torre dianteira, ela fica do lado, né, do operador. O operador ele fica aqui, né? Tá aqui o operador. Então, a torre dianteira ela fica do lado do operador. E aqui, na torre traseira, notem que a torre ela fica na parte de trás, né? Então, traseira vem por causa, o nome traseira vem por causa disso, né? Ela fica lá do outro lado. Ela não fica do lado do operador, ela fica do lado oposto ao operador, tá bom? Então notem que os eixos de programação, quando a gente for programar, eles mudam. Na verdade, o Z não muda, né? O Z sempre vai ser aqui o mesmo, né? Mas o X muda. O X, na torre dianteira, ele é positivo nesse sentido. E na torre traseira, como a ferramenta está do lado de lá, ele é positivo nesse sentido, tá bom? Nós vamos usar aqui, para a gente não confundir as coisas, nós vamos usar como padrão o torno com torre traseira, tá bom? Esse vai ser o nosso padrão. Então, notem que se a gente olhar de cima, visualizar de cima, visualizar o plano X e Z de cima aqui, olhando aqui de cima, o observador olhando aqui de cima, ele vai olhar a ferramenta na torre traseira e na torre dianteira desse formato aqui que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Na torre dianteira ele vai olhar aqui, ó. Então até reproduzir aqui, ó. Notem que se eu colocar o zero peça aqui nessa face, que é o que nós geralmente fazemos no torno, o meu eixo vai ser x e z nesse sentido. Então o x muda, né, na verdade. O z não muda, né? O x que muda. Se eu olhar na torre traseira, que vai ser o nosso padrão vai ser esse aqui, ó, torre traseira, a ferramenta ela fica do lado de lá. Ela está do lado oposto aqui ao operador. Então a ferramenta ela vem nesse sentido, então o x cresce para cá, tá bom? Então notem que a torre traseira vai ser o nosso padrão, então nós vamos programar com essa cara aqui, ó, com esse x para cima, né, entre aspas, e esse z para cá, tá certo? Então nós vamos programar em torre traseira. Lá no simulador a gente pode mudar, né? A gente pode mudar para torre traseira ou torre dianteira, né? Então a gente vai usar a torre traseira para a gente fazer os nossos programas. Sobre parâmetros de corte, pessoal, os parâmetros de corte são aqueles parâmetros de velocidade de corte, de avanço, de profundidade de corte no torneamento.
No torramento, basicamente, nós temos esses 3 parâmetros. Então, nós temos que decidir esses parâmetros. Então, eu falei para vocês que nós não vamos chutar valores, né? Porque no simulador ele recebe qualquer valor. Nós vamos buscar, né, valores, né, consistentes com a nossa peça, tá bom? Então, esses parâmetros de corte são definidos por manuais técnicos, recomendações de fabricantes de ferramenta, do tipo do material de ferramentas de corte, se é um aço rápido, se é um metal duro, se é um Cermet, se é um CBN. Pela experiência do operador, né? O operador ele já conhece ali a máquina que ele tem, a peça, a ferramenta, né? Então ele tem ali a experiência dele, ele também pode fazer ali alterações. Pesquisas, né? Pesquisas relacionadas, realizadas anteriormente, né? O tipo da máquina ferramenta, a potência da máquina ferramenta, tá bom? Essa tabelinha aí é uma tabelinha aí que eu peguei aí, eu acho que ela vale para aço rápido, né? Não lembro, faltou aí essa informação. Mas é só para a gente ter uma ideia, é só para a gente ilustrar essa tabela aí, ó. Que quando nós, dependendo do nosso material, ó, se é um aço macio, quanto menor a dureza, do nosso material, a tendência é que a velocidade de corte seja maior. E quanto maior a dureza, menor a velocidade de corte, tá bom? Então por isso que nós olhamos aqui, é um aço para ferramentas, que é um aço duro, né? Ele vai ter a velocidade de corte, né, bem menor, né? Então um aço macio, que é um aço de baixa resistência, ele vai ter uma velocidade de corte bem maior, tá bom? Outro exemplo aqui é um ferro fundido duro, né? Então ele vai ter velocidades de corte menores, tá bom? Outra diferença é que quando nós trabalhamos com desbarte, que é aquela usinagem mais bruta, né, que nós queremos remover muito material, e quando nós queremos fazer um acabamento, né, que é aquela usinagem onde nós vamos tirar pouco material e nós vamos ter pouca remoção de material, a gente vai dar o acabamento final para a peça. Tirar só o sobremetal, né, que ficou lá no desbarte. Então, normalmente, as velocidades de acabamento são maiores, tá bom? Então, vocês podem notar aqui também que as velocidades de acabamento, elas estão numa faixa maior. Geralmente, a gente faz isso, a gente usa esses parâmetros maiores, tá bom? E o avanço, né? Vou colocar aqui alguns avanços, tá bom? Mas nós vamos usar essa tabela aí não, né? Nós vamos usar essa tabela aqui, né? Entre aspas, né? Isso aqui, eu tirei essa imagem de um catálogo, né, da Sandvik, que é um fabricante de ferramentas, né, de corte, bem conhecido aqui no Brasil. Eles trabalham muito com essas pastilhas de metal duro, né, e outros materiais também, em cestos intercambiáveis, tá bom? Então, eu tirei aí, né, de um catálogo deles e nós vamos buscar, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que ele faz 3 colunas grandes aqui, ó, condições difíceis, né, de usinagem, condições médias, condições boas, né? Então nós vamos trabalhar aqui com essa condição intermediária aqui, condições médias, né? Então ele tem aqui as ferramentas. Aí nós vamos ter que relembrar, pessoal, lá do professor Jean, né? Lembrar lá da disciplina usinagem dos metais, né? Vocês lembram lá que o professor Jean, ele estudou lá com vocês materiais para ferramentas de corte? O aço rápido, ligas fundidas, metal duro, cermete, cerâmicas, ultraduros. Lá no metal duro, nós estudamos que o metal duro, né, ele é um carboneto de tungstênio, na verdade é uma matriz de cobalto, né? O metal duro, ele tem esse nome metal duro, mas ele não é um metal, né? Ele tem uma matriz de cobalto, que é um metal, mas ele tem carbonetos de tungstênio e carbonetos de outros, de tântalo, de titânio, né? Que vão dar a dureza. Então o cobalto ele daria a tenacidade para o metal duro e os carbonetos eles vão dar a dureza, tá bom? Então dependendo do metal duro nós podemos ter, né? Metal duro, são 6 classes, não sei se vocês lembram dessas classes lá que o professor Jean deve ter falado para vocês. É a classe P, M, K, S, N e, deixa eu lembrar aqui, é o H, isso. Então tá aqui, ó. Então, essa tabela aqui, ela é do catálogo da Sandvik, então ela mostra aqui, ó. Ela mostrou, eu só tirei uma parte da tabela, né? Então ela mostra aqui a classe P, a classe M, a classe K e a classe S, tá bom? Então são seis classes de metal duro. Então a classe K é a classe para ferro fundido, né? É a classe K, cavacos curtos, né? A classe P é classe para aços, né? E a classe M é uma classe intermediária aí entre a classe P e a classe
K, tá bom? A classe S é a classe de superligas, né? São ligas de titânio, ligas de níquel. Classe N são não metálicos, né? Perdão, não ferrosos, alumínio, cobre. E a classe H são para materiais duros, né? Então, cada classe ela vai ter uma cor, né? Então, a classe K, que é a classe dos ferros fundidos, tem a cor vermelha, tá bom? Essa cor não é a cor da pastilha, outro inserto. É a cor do catálogo, tá bom? Então, a gente usa o K vermelho, o M é amarelo, o P é esse verdinho, o S é esse lilás, o N, se eu não me engano, é verde e o H, se eu não me engano, é cinza, tá bom? Mas se vocês vão depois procurar, relembrar aí. Então, são as classes que vão ter desse metal duro, tá bom? Esse inserto intercambiável também, ele tem uma codificação, né? Não sei se o Jean falou isso para vocês também, lá na disciplina de usinagem. Mas ele tem, vocês podem até ver aqui, ó, que ele tem esse código ISO, né? Que ele tem 4 letras, né? E ele tem 3 numerações e ele tem aqui um prefixo da geometria. Eu não tive, eu não coloquei, pessoal, tudo aqui, mas porque não é tão relevante aqui para nós, né? Nesse momento, tá bom? Mas depois eu posso trabalhar de forma mais específica esse código aqui com vocês. Só que só para a gente ter uma ideia, esse código ele vem, tá aqui, ó. Eu até coloquei aqui isso aqui não é do Scientific não, né? Isso aqui é outro material que eu coloquei, ó. Então, essas letras, elas mostram, né? A primeira letra, né? O formato, né? Do inserto. Então, vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é lá do catálogo, né? Ele coloca 3 pastilhas, né? 3 insertos. Um inserto tipo C, um inserto tipo D, que é rômbico, né? Com 80 graus o inserto de 55 graus e uma partida triangular, né? Tipo T. Então, dependendo desse tipo, né, da geometria, nós vamos ter. Então, aqui notem que eu só coloquei aqui a ferramenta que são rômbicas, né, do tipo C, né, de 80 graus, aqui triângulo de ponta, tá bom? Então, todas elas têm um C aqui, ó. A segunda letra, né, o ângulo de folga, né, tá aqui, ó. O ângulo de folga, então 7 graus, C, né? 7 graus de ângulo de folga. Todas elas aqui. A tabela continua, né, pessoal? Só tirei uma parte aqui para a gente ilustrar. M, né? É a tolerância. E também aqui o T, né? Que é o formato aqui, o tipo do inserto, né? Tá bom? Então, aí tem aqui esses códigos também que vão estar relacionados também com a geometria da ferramenta, tá bom? Depois eu posso trazer outro material para aprofundar aqui para vocês, isso aqui é só para a gente dar uma revisada rápida, tá bom? Então, nós vamos usar esses catálogos aqui para a gente poder estimar, tá bom? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar lá naquele PDF que eu mandei para vocês hoje, é uma peça de ferro fundido, tá bom? É um ferro fundido. Então, o ferro fundido eu vou usar uma classe K, tá bom? Então, aquele conhecimento que nós temos lá na usinagem, que a gente achava, poxa, para que serve isso aqui? Só vai servir agora, para a gente poder selecionar a ferramenta. Então, o ferro fundido eu uso o metal duro da classe K, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a classe K, esquecer aí os outros e ver aqui a classe K. Então, se eu estou trabalhando aqui com condições médias, né? Eu tenho 3 partilhas, né? Uma partilha aqui que tem um código ISO, né? 3 partilhas aqui com o seu código ISO, né? E eu vou escolher aqui uma delas, né? Então a gente vai poder escolher aí uma delas. Eu escolhi, se eu não me engano, essa terceira aqui para tirar lá os parâmetros. Então notem que ela dá aqui para nós uma velocidade de corte, ó. É uma velocidade de corte aqui do fabricante, da ferramenta de corte, a 295 metros por minuto, um avanço de milímetros por revolução de 0,30 e um AP, né? A gente até conversou sobre o AP, né? Sobre 5, né? 10, né? Não. Então aqui, ó, para desbaste, né? Então notem que também tem isso aqui, ó. Aqui nós estamos trabalhando com desbaste. Se for para acabamento, vai ser outra tabela, tá bom? Outra velocidade de corte, tá certo? E o AP aqui, ele deu aqui uma recomendação de 2. Né? Nós não somos obrigados, pessoal, a usar essa recomendação, isso é só para a gente ter uma noção, tá bom? Poxa, eu não tenho noção nenhuma dos parâmetros de corte. Com essa ferramenta aí, né? Metal duro, né? Uma ferramenta da Sandvik, né? Um fabricante bem tradicional, bem confiável, né? De ferramentas. Então nós vamos ter aí um parâmetro de corte para a gente poder, né, selecionar a nossa velocidade de corte, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, que vai estar relacionado com aquilo que eu falei sobre a profundidade de corte,
é que, às vezes, o que acontece? Nós programamos uma peça e essa peça ela vai fazer um desbaste. Só que acontece o seguinte, essa operação ela vai demandar uma potência a ser consumida. Para a ferramenta de corte, para o torno, né, remover material, ele vai usar energia, tá bom? Ele vai demandar uma potência. Então o que acontece? É importante, e nós vamos fazer isso aqui também, e eu fiz lá no PDF que eu mandei para vocês, e vocês vão fazer isso também, o cálculo, né, o cálculo prévio, né, da potência a ser consumida, que é essa equação aí, ó. A potência consumida, ela vai ser o AP, que multiplica com o F, que multiplica com o FC, que é o VC, perdão, que é a velocidade de corte, que é basicamente a taxa de remoção de material, né, essa multiplicação desses três parâmetros de corte, que multiplica essa pressão específica de corte, né, que o professor Jean também falou isso para vocês lá em usinagem, né, vocês estudaram, talvez vocês não lembrem, porque quando a gente estuda usinagem, a gente passa bem por alto, né, essa pressão específica de corte. Mas ela vai servir para cá, para a gente poder calcular a potência consumida, potência a ser consumida. E a gente divide por 60, que multiplica 1000, né? Isso aí é só questão de conversão de unidades, esses 60 vezes 10 a terceira, e o rendimento da máquina aí, N, né? Na verdade é o ETA, né? Que é a letra grega, tá bom? Então o resultado vai ser em quilowatts aí a nossa potência. Então essa potência ela vai ser comparada com a potência da máquina. Então, se a minha usinagem, eu faço o meu cálculo prévio e ele demandou 15 kW e o meu torno ele tem a potência máxima de 10 kW, poxa, isso não vai dar certo. A máquina ela vai parar no meio, né? Ela vai desligar, porque ela vai requerer uma potência acima do que ela consegue prover, tá bom? Então, isso eu fiz também, pessoal, naquele exercício, na verdade no PDF que eu mandei para vocês. Eu selecionei os parâmetros de corte, fui no fabricante e ele deu lá, se eu não me engano, 150. Eu coloquei lá 150 metros por minuto de velocidade de corte. Quando eu fui fazer a continha da potência, deu lá 11 e alguma coisa. Só que o torno mecânico que a gente vai usar ele tem 11 kW de potência. Então eu tive que diminuir a velocidade de corte, tá bom? Então é por isso também, pessoal, que a gente não pode colocar esse avanço e aumentar esse avanço aí de forma a colocar 10. Aí não, ó. Se for imaginar que o AP lá do PDF que eu mandei para vocês era 2,5. Era 2,5 e deu 11 kW de potência. Se eu dobrar esse API para 5, que a gente queria colocar naquela nossa última aula, que era colocar 5 milímetros, vai dobrar a potência. Estou dobrando o AP, é a única variável que está mudando aí na minha potência. Estou dobrando ele, vai dobrar a potência. Então, não tem como, né? O torno ele não vai suportar. Eu vou ter que contrabalancear, tá bom? Com outros parâmetros para poder. Foi o que eu fiz, né? Então eu diminuí a velocidade de corte para 215, que é a velocidade que eu uso no programa para desbaste, e calculei a potência, deu 10. Aí, opa, agora deu ok. Minha potência a ser consumida é 10, meu torno ele consegue demandar 11, então tá ok. Então eu diminui um pouquinho, ó. De 250, a velocidade de corte, diminui para 215 e foi um valor interessante, tá bom? Então a gente vai usar também esse cálculo aí para a gente poder calcular. Então, essa tabela aí é uma tabela que eu peguei da internet. Tinha um site aí de ferramentas, né, de corte, que ele mostra aí para nós o KC, né, que é a pressão específica de corte. E, então, para diversos materiais, para diversos avanços, tá certo? A gente vai usar essa tabelinha aí também para nos auxiliar na hora do cálculo. Então vamos lá, vamos falar agora do G2, o G3 e o G4, para a gente poder ir para o simulador, que eu quero tomar mais tempo agora com vocês no simulador. Então, o que acontece? O que é esse G2 e esse G3? Vamos lá, antes, né? Vou voltar aqui. Tranquilo, pessoal, em relação ao CNC, em relação aí ao que eu falei. Dei uma revisada lá sobre usinagem, sobre materiais de ferramentas de corte, parâmetros de corte, tá bom? Dei uma olhada também no PDF que eu mandei para vocês hoje, que o programinha tá lá tudo descrito, né? O material, ferramentas que eu utilizei. Vou mostrar daqui a pouco, provavelmente, esse PDF para vocês, porque a gente vai mexer no simulador, tá certo? Então, então tranquilo aí, por enquanto.
Até agora, ok, professor. Então vamos ver o G2, o G3 e o G4 também, para a gente poder ir para o simulador. Então o que é esse G2 e o G3? Simples, pessoal. Se vocês entenderam o que era o G0 e o G1, o G2 e o G3 são interpolações. Interpolações, só que agora são circulares. Nós vamos, em vez de fazer linha reta, que era o G1, que nós fazíamos uma linha reta, nós vamos agora utilizar o G2 e o G3, né, para fazer uma interpolação no formato de arco de circunferência, certo? Então vocês podem até ver aí na imagem aqui, aí de cima, que nós temos a ferramenta de corte percorrendo um caminho agora de arco de circunferência circular. Então a gente chama de interpolação circular. Notem que nós estamos trabalhando com torre traseira, né? Então a ferramenta está aí para cima, entre aspas, tá bom? Então esse G2 e o G3 ele pode ser programado nesse formato aqui. Na verdade são dois formatos, né? Nós vamos trabalhar apenas com esse formato aqui, que é o formato mais simples, né? Que trabalha com a posição X, né? Z e R, né? Então são esses parâmetros, X, Z, R e F. Tá bom? Nós podemos programar ele também usando, né, o I e o K, né, que são as coordenadas do centro do arco, só que é bem mais chato, né, e bem mais complexo a gente poder enxergar ali quais são os posicionamentos de I e de K. Então nós vamos usar basicamente aqui o X, Z e o R e o F, que é o avanço. Isso em torre traseira, tá bom? Então, qual a diferença do G2 e do G3? Acho que alguém está com o áudio ligado aí. Acho que é o segundo. Desculpa. Então, qual a diferença do G2 para o G3? Né? O G2, em torre traseira, ele vai fazer uma movimentação no sentido horário. Tá bom? Então, notem que quando a peça sai desse ponto para esse ponto aqui final, ela está se movimentando no sentido horário. E o G3 no sentido anti-horário. Quando ela sai desse ponto e ela percorre esse caminho aqui, ó, ela está andando, né, percorrendo um caminho, uma trajetória no sentido anti-horário. Certo? O raio vai ser o raio dessa circunferência, tá certo? E o F é o avanço. Então, G2 e G3 são modais, eles cancelam o G0 e o G1. Então, sempre que aparecer um G2, nós vamos ter que colocar lá o G2. Depois do G2, nós quisermos fazer um G1, eu vou ter que colocar o G1, tá bom? Porque o G2 ele é modal, ele cancela o G1. O G3 também, né, cancela um cancela o outro, tá bom? Então, vamos olhar essa figurinha aí embaixo, ó, que eu coloquei, ó. Faltou colocar aí as dimensões, né, pessoal? Mas nós vamos ter a primeira linha de programação, né? N50, apareceu aí, né? G0, então nós vamos posicionar a ferramenta. G0, a ferramenta ela está lá afastada. Então, a ferramenta ela vai vir para o ponto que nós consideramos, né? Porque notem aí que na sintaxe está o X, 10 e Z 50, né? Então, o G0 não tem avanço, né? Não tem um F, então tá aí a sintaxe de G0. Então, note que esse ponto aí que a ferramenta apareceu é o ponto de X, né? Diâmetro X, então notem que o diâmetro é 10, né? E o Z é 50. Então, note que o zero peça tá aqui, ó. O zero peça tá aqui. Então, essa distância daqui para cá, ó, vale 50, né? Ele veio por ser 50, né? E esse diâmetro aqui vale 10, né? Esse raio aqui eu não lembro quanto é que ele é, mas vai aparecer aí no próximo slide, né? Se não me engano é 15, né? Então o que acontece? Ó? A sintaxe ele vai me dizer o seguinte, ó, que x vai ser a posicionamento final do arco. Então raciocine aí comigo. Ó. X é o posicionamento final do arco. Z é o posicionamento final em Z do arco. R é o raio. Então, se aqui é 10 e esse raio aqui for 15, ó, vamos imaginar que esse aqui seja 15 milímetros esse raio. Me digam aí, agora eu quero que vocês me ajudem, tá bom? Esse ponto aqui ele tem um diâmetro 10. Esse raio aqui vale 15. Essa ferramenta ela vai fazer esse trajeto aqui, ó, vai fazer no sentido anti-horário, vai fazer um G3. Ela vai chegar nesse ponto final. Qual é o valor em X desse ponto final aqui? Aqui faz o diâmetro 10. Aqui nós temos 15 de raio. Quanto é que vale esse ponto aqui para eu programar? Em X, né? E aí, pessoal? Em Z é fácil, né? Ó, se aqui Z é 50, Z50,
e ele vai voltar, vir para cá, ó, e o raio vale 15, esse ponto aqui tem um z 50 menos 15, que vale 35. Tá bom? Então, aqui seria z 35. E o raio 15, né? Raio 15. E o avanço, vamos colocar aí, seja 0,1, né? Então tá aí, ó. Programei. Agora, qual é o valor de x? E aí? Qual é o valor de x nesse ponto final aí que eu vou programar? Vamos lá, pessoal. Cadê vocês? 10? Por que 10, Carlos? Porque não mudou a altura em X. Mudou, claro que mudou. Olha Mudou? aqui, ó. Notem que esse ponto aqui, ó, se a gente traçar, o CNC funciona como sistema de coordenadas, tá bom? Então, tá aqui, ó. Esse ponto aqui vale 10, ó. Esse ponto aqui, ó, ele tem esse x aqui, ó, que é um x, vou colocar aqui um x', tá bom? Notem que ele mudou em x, ó. Ele mudou em x. X Então é aqui, 25, né, professor? aí tá a pegadinha, que não é 25. Por quê? Porque nós estamos programando em diâmetro. O x sempre é em diâmetro. Então, quando eu falo que esse aqui é 10 o diâmetro, tá bom? Tá bom? Então, notem, esse diâmetro aqui, ele vai ser 25. Quem foi que respondeu? Foi o Carlos? Mas não. Quem? Quem foi que falou aí? Só vocês estão tímidos hoje, né? Vocês estão muito tímidos hoje. Ou vocês estão aí boiando, ou tá tendo alguma coisa aí. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Ó, esse ponto aí vai ser... esse ponto final aí, ele vai valer... Ó, eu estou programando 15 para cima, com 10 para baixo. Ele vai ser 10 com 15... A gente tem programa em diâmetro, tá certo? A gente tem programa em diâmetro. Isso aqui é uma confusão que acontece sempre quando a gente vai programar em CNC, porque a gente está trabalhando com torno. O torno ele é uma operação de revolução, ok? Então, quando eu deslocar esse ponto, esse RI sendo 15, ele vai ser, eu vou programar no diâmetro, tá bom? Então, na verdade, eu coloquei errado, né? O diâmetro fazia 50, né? Aí eu coloquei 40, mas aqui fazia 50, tá certo? Porque 15 com 10 é 25, né? Mas só que eu estou programando no diâmetro, tá bom? Então, o que que acontece, pessoal? Quando eu programar agora essa linha de programação, com esse x aí sendo 50, e notem que eu coloquei lá o avanço, né? O f.1. E eu coloquei o G3, né? Porque eu estou trabalhando em torre traseira, viu, pessoal? E ela está fazendo agora um movimento anti-horário. Então, a minha ferramenta vai fazer esse trajeto, ok? Então, se fosse... Vamos imaginar que agora eu tivesse aqui, ó. A peça continuasse, né? E eu tivesse agora esse segundo arco aqui. Para ela fazer que nem ela fez aí em cima, ok? Esse ponto aqui, eu teria que posicionar a minha ferramenta nesse ponto aqui, ó, que é o ponto inicial. É o que nós fazemos lá no programa, né? Tá lá no PDF que eu mandei para vocês. A gente posiciona essa ferramenta nesse ponto inicial. Aí nós vamos programar. Ah, aqui, professor, é um raio de 15 de novo. Aí a gente programa G2, né? Porque notem que agora ela está fazendo sentido horário. G2. X tanto. X posição final, Z posição final, o R, o raio, né? E esse F, ele tá aqui entre parênteses porque o F é uma função modal, tá bom? Então ele pode aparecer, ou ele pode não aparecer, tá certo? A não ser que eu mude o avanço, né? Então, lá no programa que eu mandei para vocês, tem lá uma situação que eu mudo o avanço, ok? Então, para a gente poder ilustrar, eu fiz a mudança lá do avanço F, né? Eu fui lá e mudei esse avanço para a gente poder ver, né, como é que funciona. E também eu mudei a velocidade de corte no acabamento, tá bom? Então nós vamos usar essa sintaxe. Então
G2 e G3, não tem segredo. Posicionamento, primeiro vai ver, né, se é horário ou anti-horário. Vamos ver qual é a posição final, inicial, né, na verdade, do arco. E nós vamos programar a posição final do arco. O X, o Z, o R, que é o raio, né, e o F, o avanço. Ponto e vírgula, né, que é o fim de bloco, tá certo? Não tem segredo, nós vamos ver daqui a pouco no simulador essa operação. Só vamos lembrar, né, que a gente programa sempre no diâmetro, tá certo? Então tá aqui outro exemplo, né? Só que esse aqui é um exemplo de acabamento, de uma peça que está fazendo acabamento, né? Então ele está fazendo aqui, ó, esse raio, né? Então nota que é um raio de 10, né? Tá aqui, ó, o raio 10. Então ele posicionou a ferramenta, né, no X, nesse ponto aqui, ó, X24, X24, né? Notem que o diâmetro é 24, né? Se a gente fosse olhar só no raio, aqui seria 12, né? Essa distância aqui é 12, mas a gente está programando no diâmetro. Então, X24, ele vai deslocar até o Z menos 30, né? Então, o Z menos 30. Então, notem, ó, se essa distância aqui é 40, e esse raio aqui vale 10, então esse ponto aqui ele tem o 30, né? 40 menos 10, né? Essa distância aqui também é um raio, vale 10, então esse ponto aqui é 30. Então, como ele está aqui, o zero peça está aqui na frente, então ele está andando para trás, então é Z menos 30. Então, ele posicionou a peça no ponto inicial e agora ele vai fazer o G2, né? Que ele está fazendo no sentido horário esse primeiro arco, tá bom? Então, o ponto final, X44, tá bom? Por que ele colocou X44 aqui, ó? Nota que ele está no X24. Esse ponto aqui, ó, que eu vou desenhar aí na tela, ó, ele tem esse ponto aí, ele tem a coordenada x24 e z menos 30. Quando a gente está o arco de 10, ele não vai para o x34, ele vai para o x44, porque ele está considerando 10 aqui, mas também tem 10 aqui embaixo. É uma revolução. Foi o que eu falei no anterior. É uma pegadinha, né, pessoal? É o 15, mas na verdade não é só 15, ele faz 30, né? Tá bom? Então, o Z menos 40, né? Essa questão do diâmetro só aparece no eixo X, né? No eixo Z não aparece. Então, Z menos 30 ele não vai para C menos 50, ele vai para C menos 40, tá bom? Que é esse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem um X44, Z menos 40, o raio 10, né? O avanço, nota que ele não programou, porque o avanço é modal, então ele está usando esse avanço aqui inicial, tá bom? Nesse ponto aqui, ó, ele vai fazer um G3, sentido anti-horário, tá bom? Então, notem que a posição final, deixa eu apagar aqui, a posição final da peça vai ser, posição inicial, X74. Por quê? Porque se esse raio aqui é 3, então no diâmetro ele tem 6, né? Então 80 é o diâmetro menos 6, 74. E Z menos 55, né? Tá aqui, ó. 55, ele tá nesse ponto, né? Tá para trás, né, da origem, então é menos 55. Então ele programou, posição final, x80, que é esse ponto aqui, z menos 58, porque é 55 menos 3, né? Raio 3, tá aqui. O avanço, né, modal, ele deixou aí igual, tá bom? Então não tem segredo, G2 e G3 tá aí, nós vamos ver daqui a pouco no simulador. E vamos finalizar aqui, pessoal, para a gente ir no simulador, que nosso tempo já está indo aqui. O G4, o que é o G4, pessoal? O G4 é o tempo de permanência. Então, o que acontece? Quando nós programamos a ferramenta, isso acontece muito quando nós vamos fazer os sinais de canais. Nós fazemos ali a ferramenta de canal, que é o bedame, e nós queremos que essa ferramenta ela fique parada ali por alguns segundos, para ela garantir que a peça ela tenha toda a rotação. Porque vamos imaginar que eu faça uma usinagem de canal, eu avanço e tiro logo. Pode ser que a ferramenta, que a peça não tenha uma foto completa, ok? E não remova o material completo. Então a gente faz, é como se a gente estivesse parando, né? Por exemplo, a gente coloca a ferramenta no G4, né? Então daqui, ó, existe 3 sintaxes. G4x em segundos, então eu coloco G4x2. Então a ferramenta ela vai avançar e vai ficar 2 segundos parada naquela posição.
Ou eu posso programar G4U, U2, então ela vai ficar 2 segundos ali, ou P2000, né? Eu posso usar o formato P, só que eu vou ter que colocar em milésimos de segundos. Então, 2 segundos é 2000 milésimos de segundo. Então, aqui, ó, programando para 1,5, tá aí, ó, G4, tal, X 1,5, U 1,5 ou P 1500, tá bom? Então tá aqui, ó. Quando nós formos usinar o canal, nós temos o bedame, tá bom? Então esse bedame ele avança no sentido em X, transversal, então é interessante ele ficar paradinho ali, ó. Então aqui na programação eu fiz, ó, 3 segundos. Então eu posso usar G4X3, ou G4U3, ou G4P3000. Tanto faz, né? Usar qualquer uma delas. Vamos ver ela no simulador já já, tá bom? A gente chama de tempo de permanência, tá certo? Então, vamos para o simulador. Eu vou tirar aqui da minha tela. Vamos colocar em prática esses... Deixa eu abrir aqui também esse PDF aqui de programas CNC. Deixa eu compartilhar aqui também com vocês a minha tela inteira. Compartilhar. Então, estão aí vendo minha tela inteira. Então, tá aqui. Então, tá aqui, ó. Aqui, creio que vocês estão vendo aí já, né? Isso. Aqui é o que eu mandei, né? O programa que eu mandei para vocês. Então, o material é um ferro fundido, né? Com a dureza aqui, peça bruta, né? A máquina ferramenta, né? Ela tem a potência de 11 kW. Fixação dela é com placas de castanhas externas. Então, nesse programa aqui, nós vamos usar 3 ferramentas. Travou aqui. Ferramenta de desbaste, né? Um encerro intercambiável. Classe K10, né? Classe K de ferros fundidos. Tá travando aqui meu computador. Ferramenta 2 de acabamento, ferramenta 3 de canal externo, o 0 peça, né? Fluido de corte, potência que eu fiz o cálculo, deu um cálculo aqui acima, né? Então eu mudei o parâmetro de corte. Então tá aqui a peça. E aqui o programa, pessoal, que nós vamos... Eu já coloquei aqui no meu simulador. É o programa 19, tá bom? Vamos colocar ele agora para rodar, ver se ele funciona. Então notem que ele está todo comentado aqui, né? Essa barra aqui de comentário, ela não vai, o programa não vai ler, né? O que está nessa barra aí depois. Só para vocês saberem o que eu estou fazendo, tá bom? Então G0, G1, né? Tá aqui. Posicionamento rápido, G1, o avanço, né? O avanço programado. Aí a gente vai fazer aí os degraus, né? Depois eu vou usar uma ferramenta de acabamento, fazer aqui um G3 e um G2, interpolações circulares. E depois eu vou usar aqui uma ferramenta de canal, né? Que é o bedame. E eu vou usar, né, aqui o G4, né? Eu vou fazer 3. Aqui tá errado, viu, pessoal? Aqui é ponto, né? Aqui ficou errado, aqui é ponto, tá bom? Não é vírgula, não. Depois eu corrigir para vocês. Então eu vou usar as 3 sintaxes, ó, x 1.5, o 1.5 aqui ficou certo, e p 1500, tá bom? E voltar, o final, né, se tudo der certo aqui, a nossa peça vai ter essa cara aí, ó. Ela vai ter esses 3 degraus aqui. Nota que aqui, não dá pra ver, mas aqui ela tá arredondada. A gente fez um arredondamento aqui das arestas, ó, usando aqui um G2, um G3, na verdade, o G2, 3 G2, né? 4 interpolações circulares e depois vamos fazer 3 canais. Nota que os canais também eles têm um diâmetro diferente, né? Então eu fui aprofundando, ó. O primeiro canal é mais raso, o segundo é maior e o terceiro é maior, tá bom? Então, aqui no nosso simulador, já abri, né? Não mexi nada nele, pessoal, porque não tive tempo aqui de mexer nele, tá bom? Eu vou tirar aqui o botão de emergência, vou referenciar, né? Vou colocar aqui, ó, pro X, trazer para o ponto, né, pro ponto X e Z da máquina. Então a torre está se deslocando, ó. Nota que ela está agora se deslocando aí em Z, tá bom? Espero que não trave aqui. Se travar, a gente vai ter que voltar tudo do início.
4 aqui é a placa. Eu vou tirar aqui esse som que é chato. Vou tirar também aqui a máquina, porque não importa muito. Importa para nós aqui a peça, né? Que importa para nós. Vou tirar aqui o botão de emergência, já estava tirado, na verdade. Vou fechar aqui a porta da máquina. Aqui, ó, fechar a porta, aqui no menu lateral. Saiu o alarme aqui, né? Segurança, né? E nossa. Vou colocar a nossa peça padrão, né? Nossa peça padrão vai ser uma peça de ferro fundido, porque o ferro fundido é bonito, né? Aqui no simulador. Né? Eu vou colocar aqui um diâmetro de 200. E também, né, a nossa peça que nós fizemos aí, a nossa programação é para ferro fundido, né? Então, vou colocar aqui as dimensões padrões, né? 200 de diâmetro e 300 de comprimento, tá bom? A gente vai fazer a troca automática, né? Na prática, né? Vocês vão fazer isso aqui. Lá na prática é o operador, né? Que abre as castanhas da placa e coloca, né? Ali a peça, né? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui um posicionamento aqui legal, tá aí, X e Z, tá bom? Vamos colocar as ferramentas, né? Já que nós temos aqui as ferramentas, né? Vamos voltar aqui rapidinho para a gente ver. Então, nós vamos ter 3 ferramentas, então a ferramenta 1, 2 e 3, vamos inserir ela aqui. Eu vou ligar aqui também, né? O comando. Aqui, ó, gerenciador de ferramentas. Vou clicar aqui, torneamento externo. Então, a ferramenta aqui ela tem 80 graus, né? Lá do Sandvik, né? Aqui não tem 80 graus, vou colocar essa de 75. Comprimento 160 e largura de 30, né? Tá aqui, ó, comprimento do suporte. Como é um inserto intercambiável, ele tem que ter um suporte da ferramenta, tá bom? Então, esse suporte da ferramenta é esse bastão aqui, né? Que não é de metal duro, obviamente, né? É só o inserto que é de metal duro. E a gente troca o inserto, né? Por isso que a gente chama de intercambiável. Então, vou colocar 75, vou colocar aqui de metal duro, né? Legal. Ok. Vou carregar na posição 1 da nossa torre. Vou adicionar uma ferramenta de acabamento, né? Tá aqui, ó. Ferramenta de acabamento externo. A gente vai usar aqui uma ferramenta de 55 graus. Tá aqui, ó. 55 graus. De metal duro. Também é um inserto, né? Então ele tem aqui, ó, 160 por 30, né? Comprimento de largura. Não vou mexer. Ok. Vou carregar na posição 2. E vou colocar também um canal, né, pessoal? A gente quer fazer um canal, né? Canal externo, ó, tá aqui. Então o canal externo é importante. Nós temos que ter a espessura, né, do canal. A espessura do canal vale 3, ó. Então 3, ó, tá aqui, ó. 3. Então eu vou ter que colocar aqui 3. Ó. Se eu quero fazer um canal de 5, eu posso fazer com a ferramenta de 3 e fazer 2 vezes, né? Entrar com 2 vezes. Ou então eu posso usar uma ferramenta de 5 já para fazer só um canal de uma vez só, tá bom? Então, eu só não posso fazer o contrário, né? Mas eu posso fazer um canal de 5, eu não posso fazer um canal de 2 com a ferramenta de 3, né? Não tem como, né? Mas posso fazer um canal de 5 com uma ferramenta de largura de 3 milímetros, tá bom? Só fazer ali 2 vezes. Então, vou deixar aí 3. Torção de Vic, né? Metal duro. Ok. Vou carregar aqui na ferramenta, posição 3, tá bom? Vamos ver aí se deu certo. Tá aí, ó. Nota que tá as 3 ferramentas, ó. Tá aqui, ó, a ferramenta de desbate, que ela tem 75 de ângulo de ponta, ela é mais robusta, né? Aqui é a mais fininha, que é de acabamento, e aqui a de canal, né? Que ela é fininha, né? É um bedame. Então, nessa vista aí, ela fica lá para trás, mas elas estão aí, tá bom? Então, aqui nós temos, né? Vamos colocar aqui, né? Editar, aqui, ó, esse botãozinho aqui para editar. Vamos colocar aqui prog, ó, prog, diretório, né? Então, o meu programa é o 19, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o O, 19, setinha para baixo, ó. Setinha para baixo. Então, tá aí o nosso programa. Já coloquei ele bonitinho aí para nós, tá bom? Então, esse programa aí é o que eu mandei para vocês. Tá lá no PDF, é o mesmo PDF, tem algumas mudanças assim, né? Aqui eu coloquei o M0, ó, tá aqui, ó, o M0 que é a parada simples, né, do programa, parada programada.
No PDF não tem M0, porque na prática a gente não vai colocar esse M0 aí. Esse M0 aí é só pra gente poder ver, né? É didático, né? Pra gente poder enxergar aqui alguma coisa, tá bom? Mostrar pra você. Mas aqui não tem M0, tá bom? Aqui é tudo direto. Então aqui tem M0, mas não vai fazer também diferença. Se fizer diferença aí, a gente tira ele daí, tá bom? Então, tá tudo bonitinho aqui, né? Ó, ferramenta 1, T0101. Aproximação rápida, né? Aproximação de... Aqui eu dou avanço, né? Perdão, dou oportunidade de corte. Então, de 200 para 195, então eu tô diminuindo 5 milímetros do diâmetro, só que a profundidade de corte é no raio. Então, nossa profundidade de corte vai ser 2,5, né? Então, voltando aqui, né? Notem que eu coloquei os parâmetros do fabricante, que eu peguei lá da tabela, da Scientific, só que eu usei parâmetros diferentes. Ó. O que eu defini foi isso aqui, ó. Eu diminuí a velocidade de corte e dei aqui um aumento no AP, né? Porque eu quero tirar 5, né? Então eu aumentei o AP. Apesar de estar fora aí da recomendação do fabricante, não tem problema aqui. A gente diminuir a velocidade de corte, a gente conseguir fazer essa usinagem com 2,5. É uma ferramenta de desbate, viu, pessoal? Então ela é uma ferramenta robusta, né? Ela tem 80 graus de ângulo de ponta, tá certo? Então, eu não consigo fazer isso com essa ferramenta aqui, né? Que tem 55, é mais fininha, né? Menos robusta, tá bom? Então, por isso que o AP dela é menor, né? Anote aí, o AP dessa aqui é 0,40, bem menor. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Aqui nós temos o T2, né? Que é a ferramenta de acabamento, tá aqui. Vamos aproximar ela com G0. Faça aí as interpolações, G3, G2, G2 e, por fim, o desbarte, tá bom? Vamos referenciar. Vamos lá. Referenciar, a gente faz aqui a operação da máquina. Já tirei o som? Já. Vou tirar aqui também, deixa eu ver aqui. Cadê? Mostrar trajeto. Mostrar caminho, tá aqui. Tirar esse mostrar caminho. Posicionamento rápido. Então nós vamos usar esse ponto aí, ó. Esse ponto externo, né? Então notem aqui a gente faz aí ó, o posicionamento rápido. Eu vou aumentar aqui também, para a gente dar uma enxergada aí melhor. Tirar aqui também. Cliquei sem querer. No botão de emergência. Isso. Então notem que a ferramenta, ó, ela tá naquele ponto, ó. Olha lá, ela tá naquele ponto, ó. Ela tá tocando na tangente. Se o nosso zero peça for aqui, ó, x0, z0, esse ponto aqui vai valer x200, que é o diâmetro. Essa distância aqui é 100, né? Mas o diâmetro vale 200. Então, x200, z0. Esse ponto aí que a ferramenta está tocando é o ponto x200, z0. Ok? Pessoal, tranquilo? Então, Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui em offset, tá aqui. Então, cliquei nesse botão aqui, ó, do painel, tá aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, nessa função offset, geometria, tá bom? E notem que essa ferramenta aqui, ó, dá para notar que é aquele inserto de desbate, ó, ela é mais robusta, então é a ferramenta 1. Então eu vou colocar aqui, ó, x vale 200, medir, passa aqui pro lado, z0, medir. Não mudou porque eu já tinha feito, né? Fiz ontem esse referenciamento, tá bom? Então agora o que eu faço? Eu fiz referenciamento de uma ferramenta, ó, então eu vou sair aqui, ó. Eu vou deslocar ela em X para sair aí de perto, tá bom? E em Z aqui também, ó. Espero que não trave aqui o computador. Se ele reiniciar, a gente vai ter que fazer tudo. Não vai dar, né? Ixi, reiniciou. Eita, pessoal. Esse simulador, ele é chato demais nesse ponto. Deixa eu tentar aqui abrir novamente, pessoal. Vamos ver aqui se a gente consegue. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que fazer esse referenciamento 3 vezes, tá bom? Então, se fossem 8 ferramentas, a gente teria que fazer esse referenciamento 8 vezes, tá certo? Então,
Mas a gente vai ver que tem uma dificuldade de fazer esse referenciamento aqui no simulador. Nós vamos ter que fazer aqui, tem um macete que eu ia mostrar agora para vocês, mas o simulador aqui atrapalhou aqui a minha vida, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Para a gente fazer essa aproximação, esse posicionamento rápido, nós vamos ter que usar ali o MDI para chamar a segunda ferramenta, tá bom? Chamar a ferramenta T2, depois a ferramenta T3, a ferramenta T4, usando o MDI, tá bom? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui, deixa eu correr aqui, tirar aqui, tirar o som, não mostrar a máquina, isso, deixa eu colocar aqui a nossa peça de 200. Se travar de novo, pessoal, eu vou gravar para vocês a parte e mando para vocês, tá bom? Ferro fundido de 300, ok. Faltou fazer o referenciamento, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, ele está deslocando aqui em X. Em Z. Quatro. Deixa eu fechar aqui também a porta. Deixa eu aumentar aqui também. Tá aqui. Prog. Diretório, né? É o nosso programa OTC9. Ok. Vou ter que colocar as ferramentas novamente. Deixa eu ligar aqui também, né? Tem que colocar as ferramentas novamente. Então, vou colocar aqui a ferramenta tornamento externo, né? A gente colocou essa 75 de metal duro. Ok. Vou carregar ela. Vamos colocar aqui uma de acabamento de 55 de metal duro. Ok. Carregar ela na posição 2. E vamos usar uma ferramenta de canal externo de 3, de metal duro também. Ok. Carregar, posição 3. Ok. Então, vamos fazer o posicionamento aqui, rápido. Operação, posicionamento rápido. Ok. Então, deixa eu mudar aqui essa vista. Isso. Tirar esse caminho. Então, essa ferramenta 1 aqui, offsetting, vou correr aqui um pouquinho, geometria, x200, se a gente não errou em nada, né? Vai ser isso. Beleza. Então eu fiquei aqui, né? Deslocamos aqui, a gente vai sair da posição. Porque agora, pessoal, eu vou ter que fazer o posicionamento, o zeramento das outras ferramentas, né? Que é a ferramenta 2 e a ferramenta 3, tá bom? Mas se eu for lá agora, lá em operação da máquina, se eu for aqui em operação da máquina e fizer de novo aqui posicionamento rápido, ele vai usar essa mesma ferramenta aqui. Então eu não consigo fazer o referenciamento das outras ferramentas, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma estratégia, né? Nós vamos clicar aqui em MDI, tá aqui ó, MDI, vou colocar aqui em prog, MDI, e eu vou colocar aqui ó, T0202, que é a ferramenta 2, EOB, Enter, e agora eu vou clicar aqui ó, em início de ciclo, ó. Notem que ela agora posicionou a ferramenta 2. Então agora quando eu faço o posicionamento rápido da ferramenta, ele vai agora usar a ferramenta 2. Perceberam? Agora sim vai a ferramenta 2. Aí eu vou lá em Offsetting. Agora, a ferramenta 2 o Z é 0, né? E o X é 200. Medir. E agora eu vou afastar. E eu vou fazer a mesma coisa para a ferramenta 3. Se tiver 8 ferramentas, a gente vai ter que fazer 8 referenciamentos, tá bom? Porque cada ferramenta
ela tem que saber, né, ali qual é o ponto, né, tá bom? Porque muda, né, muda, a geometria da ferramenta muda, o suporte muda, tá certo? Então nós vamos ter que fazer isso também. Então vamos de novo aqui, MDI, prog, MDI, agora vou colocar T303, ponto e vírgula, vou agora início de ciclo, agora veio o canal. Agora no canal eu vou lá em operação, posicionamento rápido, e agora eu vou em offsetting, agora a ferramenta 3, x200, medir, não mudou, né, porque eu já tinha feito, né, Z0, medir, tá bom? Vou afastar aqui, fiz o referenciamento das 3. Então é chato, pessoal, porque cada ferramenta vai ter que ter aí esse preset específico dela, tá bom? Espero que não trave, se travar, vocês já sabem, né? A gente finaliza então a nossa, parece que vai travar então eu vou ter que gravar ele à parte. Não travou, então acho que vai dar certo. Então, pessoal, eu vou deixar vou deixar nessa vista aí mesmo, para a gente poder enxergar aí melhor as 3 ferramentas, tá bom? Então, pelo que eu vi aqui, tá tudo ok, né? Fizemos referenciamento, né? Então vou mandar ver, né? Vou colocar aqui no modo de automático, né? E vamos mandar ver. Então, ele trocou a ferramenta de desbaste, né? Então ele vai fazer o desbaste, o torneamento, né, de desbaste. Então, ó, ele está indo até um ponto 150. Esse comprimento aí tem 150 milímetros. Aí ele, M0, anote aqui, ó, o bloco M0 parou. Então, ele vai ficar parado aí até eu mandar. Aí eu vou clicar aqui, ó, início de ciclo. Aí ele vai voltar. Eu pedi para ele voltar, né? Lá na posição C2, ó, lá, ó, note lá no programa que está lá, ó, C2. Então, ele vai lá para o ponto Z igual a 2. 2 milímetros na frente está fácil. Ele desceu mais 2,5 de profundidade de corte no raio, né, AP, e ele deslocou 100 agora. 150 agora deslocou 100. E agora parou no M0. Agora eu vou dar de novo início de ciclo, ele vai voltar para o Z2 lá na frente, 2 milímetros na frente da face. Ele vai dar agora outro avanço de mais 2,5 milímetros, e ele faz agora 50 milímetros só, Z-50. E ele vai agora M0 e agora vai voltar para o Z2. Então ele parou aí no Z2. Então tá lá no M0 de novo, tá bom? Então ele fez aí o nosso desbaste, né? Fez aí 3 degraus, né? Então agora, deixa eu mudar aqui. Agora ele vai fazer, não sei se vai dar para ver porque tá pequeno, mas ele vai fazer agora o arredondamento, né? Das arestas, né? Com a ferramenta de acabamento, né? Ele vai usar aí o G2 e o G3, tá bom? Vou clicar aqui, ó. Trocou ferramenta, ele fez aí o arredondamento G3. Agora ele vai lá pro outro ponto, ó. Ele vai fazer agora o arredondamento, ó, G2. E vai terminar, vai pro terceiro arredondamento. Mais um G2. E o último G2 lá no final. Parou, né? Porque eu coloquei um M0. Então, deixa eu diminuir aqui. Agora vai ser o canal, né? Então ele vai trocar de ferramenta. Vou botar aqui o início de ciclo. Ó. Trocou a ferramenta, ele vai para posição e fez o canal. Note que a gente programou o tempo de permanência, por isso que ele para aí, ó. Ele para um segundo e meio, ó. Tá bom? É claro, aqui no simulador ele está exagerando aí, né? Mas só que, olha lá, ele parou e a peça está rotacionando, tá bom? E ele agora vai descer para o terceiro canal. Ou seja, o G4 é o que faz esse tempo de permanência. Pronto, agora ele está no M0, eu vou estar agora o ciclo final, só para ele ir para o posicionamento lá usando o G28, né? Para o ponto lá 0 da máquina, tá bom? Então tá aí a nossa peça final, né? Com os canais. Nota que os canais eles têm diâmetros diferentes. Nós temos aqui, agora dá para ver ó, o arredondamento que ele fez, ó. Ele fez aqui um arredondamento no G3, anti-horário, e no G2, horário, 3, né, no G2.
E os canais, o G4, né, ele aproximou com o G0, fez aqui a usinagem no G1. Então, nesse programa aí nós usamos, né, todos os nossos comandos que nós tínhamos até agora, né, o G0, G1, G2, G3 e G4, tá bom? Então é isso, pessoal. Cumpri aqui o meu objetivo, que era mostrar o programa para vocês. A gente poderia editar. Vamos finalizar aqui editando esse programa aqui, tá bom? Vou tirar aqui os M0s. Deixa eu tirar aqui esses M0s aqui, ó. Vou deletar. Eles estão aí só para questão didática mesmo, né? Para a gente poder enxergar, para eu parar e eu falar para vocês, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá bom? Esse programa ele tá praticamente todo aí no PDF, que eu mostrei para vocês, tá bom? Vocês vão estudar estudar esses comandinhos, tá bom? Vamos fazer aqui também, trocar essa peça aqui, trocar aqui por outra peça, e vamos fazer novamente aqui sem o M0. Vamos ver aí se ele roda. Então tá aí, fazendo desbaste, né? Deixa eu posicionar aqui melhor. Desbaste, torneamento cilíndrico externo. Aí, como eu não coloquei o M0, ele vai fazer, né, toda a programação de forma direta, né, sem a gente precisar ficar dando esse início de ciclo. Esse M0 é legal, né, quando a gente faz pesquisa também, né, a gente pode parar ali para a gente ver, enxergar. Ele é útil também na prática, né, ele não é só didático aqui não, ele também serve na prática também, tá bom? Eu só não posso colocar o M30 aí, viu, pessoal? Não confunda o M0 com o M30, porque se eu colocar o M30 ele vai desligar os motores da máquina, né? Então eu vou ter que voltar tudo do início, programar tudo do início, rodar, né, o programa todo do início e trocar esse M30 para esse M0, por um M0 no lugar. Tá bom? Então ele faz aí o G2, G3 primeiro, G2, G2. Tá bom? Então estudem a sintaxe, pessoal, que eu falei para vocês. Tá bom? Desses programas aí. Notem também aí que eu uso, né, às vezes a função modal, né, então eu não repito G1, não repito G0, tá bom? E por fim, né, aí o canal, né, a usinagem de canais, então ele para aí, né, o tempo de permanência, tá bom? Essa vista aí não dá pra ver muito, mas não dá pra ver a ferramenta, né, mas dá pra ver o canal ser feito, né? Então tá aí. Então ele faz executar, né, os 3 canais. A gente poderia também alterar esses valores dos canais e tal. E pronto, ó, ele M30 parou os motores, tá bom?